Oi, meu nome é Raíssa de Carvalho Anatólio, sou da turma 304 e eu vou mostrar a minha resolução das questões da prova de matemática. Então, a primeira questão pedia para a gente derivar as funções que foram dadas, e a primeira foi essa: y igual a 2x mais 4 elevado a 7. Para resolver, primeiramente a gente tem que se atentar que essa funçãozinha mascarada aqui, na verdade, é duas funções, vamos dizer. É uma função dentro da outra. Mas como assim? Para fazer isso, eu pensei o seguinte: se me dessem um valor de x, primeiramente eu iria fazer 2x, 2, vezes o valor que me deram, mais 4, e depois eu elevaria a 7. Então, tipo, se eu tô fazendo algo primeiro e depois tô fazendo outra, isso já me mostra que é uma função dentro da outra. E por isso, eu apliquei a regra da cadeia. Até anotei, pra não esquecer, fazer certinho. Que y, a derivada de y, no caso, seria a derivada da de fora, vezes o que tá dentro, vezes a derivada do de dentro. Então, eu derivei o que estava fora, que deu 7 elevado a 6, vezes 2x mais 4 elevado a 6, que é a derivada do de fora, vezes a derivada do de dentro, que seria 2x mais 4. E a derivada disso seria 2. E aí eu multipliquei e cheguei no resultado final, que a derivada de y é 14 vezes 2x mais 4 elevado a 6. A próxima questão deu a função f de x, que é igual a raiz quarta de 1 mais 2x mais x elevado a 3. Aí eu reescrevi a função para ficar mais evidente como seria a fórmula. Então, eu saí de uma raiz e passei para uma potência. Então, f de x seria essa potência elevada a 1/4. A derivada de x, então eu fiz isso. E, antes de falar da derivada, eu apliquei a mesma regra da cadeia que eu apliquei na questão anterior, porque, mais uma vez, é uma função dentro da outra. E aí, o que eu fiz? Eu apliquei a mesma coisa. Derivada de fora vezes o de dentro, vezes a derivada do de dentro, que é 3x2 mais 2. Como aqui ficou negativo o expoente, eu inverti e voltei para a forma de raiz, né? O 4 de baixo foi para o índice e o 3 ficou na forma de potência, dentro do radical. E aí eu só multipliquei e fui para o braço, porque o resultado deu esse, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 3x2 mais 2, que eu nem mexi, deixei da mesma forma, ficou no numerador. E o 4 vezes a raiz quarta de x3 mais 2x mais 1 a 3 ficou no denominador, multiplicado por 4. E esse foi o resultado das derivadas do meu f de x. Então, repetindo de forma mais resumida o que eu fiz, passei para a forma do expoente. Do expoente, eu apliquei a regra da cadeia. Na regra da cadeia, eu inverti o que estava com expoente negativo e voltei para a forma de radical de raiz. E aí, apliquei a multiplicação. A próxima questão dava uma fração. A função y é dada por x menos 1 sobre x elevado a 5. Para derivar e usar a regra da derivada, eu chamei a função de cima de a e a de baixo de b e respeitei a regra, que é essa daqui. Aí, eu apliquei a regra, derivei o primeiro, multipliquei pelo segundo, o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Cheguei nisso, né? Subtraí o x a 5, né? Que eram da mesma ordem, e cheguei que a derivada final de y era isso aqui. Não simplifiquei mais porque a questão não perdia. Vou resolver a questão 2. Ela dava pra gente a função da velocidade
em uma via. A função da velocidade é VT. VT é igual a T3 menos 10,5 T2 mais 30T mais 20 km por hora. Outra chave para resolver que o enunciado falava é que essa função da velocidade da via é válida no intervalo das 13 às 18 horas, e ela também falava que o T0 é igual a 13. A primeira pergunta perguntava o domínio. Para chegar no domínio na função, que está em função de t, né? Eu criei uma regra que associasse o h ao t. Então, h menos c é igual a t, h menos c é igual a 0 e c é igual a 13. Isso aqui tá igual, tá errado. C é igual a 13. Que tá aqui feita a função. H menos 13 igual a t. Então, para fazer um domínio, eu pensei assim: o menor t possível, no contexto da questão, seria quando th fosse 13. Que jogando nessa função aqui, e o próprio problema já deu, é o T0. Quanto maior fosse o maior T possível, é quando H, as horas, são 18. E jogando nessa fórmula aqui, a gente acha que o T é igual a 5. Então, domínio é igual a T contido nos reais, tal que T maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. A próxima pergunta era a derivada da nossa função dada na atividade. Como essa função não tem nem multiplicação, nem divisão, nem multiplicação por constante, etc., eu só derivei cada termo. Então, TA3, derivada de TA3 é 3T2, menos a derivada de 10,5T2. 10,5T2 é menos 21T. A derivada de 30T é mais 30 aqui. E a derivada de uma constante é 0. Então, bem, eu nem coloquei o 0 aqui, porque somar ou subtrair o 0 não faz diferença. Então, a derivada da nossa função está dada aqui. A C vai perguntar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Aí, para isso, eu lembrei, vale lembrar, né? Quando você for resolver questões assim, que a derivada te dá a função da inclinação. Se a inclinação é positiva, se a inclinação é negativa. E vale lembrar o seguinte: pensa numa reta de primeiro grau. Quando a inclinação, o A dela, é positivo, a reta é crescente. E quando o A é negativo, a reta é decrescente. Isso vale basicamente para qualquer função. Mas a de primeiro grau é mais fácil de exemplificar. Então, eu achei as raízes da nossa da derivada, que foram 5 e 2 por soma e produto, né? Menos B sobre A é a soma, e C sobre A é a multiplicação, então é 2 e 5. E então, o que eu falei? Voltando, fiz o estudo. Vale lembrar, mais uma vez, comparando com a função de primeiro grau, quando a inclinação é positiva, a função é crescente. Quando a inclinação é negativa, a função é decrescente. Então, ela é positiva onde? De menos infinito até 2 e de 5 até mais infinito. E ela é decrescente de 2 e 5. Vale perceber que eu não incluí nem o 2, nem o 5. Por quê? Porque eles são pontos em que a inclinação é nula. Como a inclinação é nula, a função, por definição, não está nem crescendo, nem decrescendo. Aí a próxima pergunta vai perguntar quais são os pontos críticos.
Os pontos críticos, por definição, são pontos onde a derivada não é definida ou nula. A gente calculou aqui quando a derivada é nula, 2 e 5. E agora a gente tem que lembrar que a derivada só é definida quando o limite em um ponto existe. No t0, ele vai estar tendendo a um valor, mas não vai ter nenhum valor vir aqui, porque a função começa já no 0. Então, no 0, essa função não é definida. Assim também, no último t aqui, ó, vai ter um y correspondente, mas depois dela não vai ter mais nenhum correspondente. Mas a 5 a gente já achou, era nula. Então, o 0 também é um ponto crítico. Então, essa função tem 3 pontos críticos. O 0, o 2 e o 5. A E e a F vão perguntar quando o trânsito é mais rápido nessa via com essa função dada. O trânsito é mais rápido quando a velocidade é maior. Então, eu coloquei na função cada um dos nossos pontos críticos, né? Porque os pontos críticos podem ser máximos ou mínimos locais. Para descobrir o valor, eu coloquei cada um na função, então o 0, o 2 e o 5. E percebi que a menor velocidade que é perguntada em F é quando t é 0. T é 0, as horas é 13. E a maior velocidade que é perguntada na letra E é quando F é 2. Então, H menos 13 igual a 2. H é igual a 15 horas. Então, 15 horas nós temos a maior velocidade e às 13 horas a gente tem a menor velocidade. Espero ter ajudado e essa foi o panorama geral da minha resolução. Tchau, tchau!